meninas! Hoje, para o primeiro vídeo do nosso canal, estou trazendo uma entrevista com a fonoaudióloga Caroline Menezes. Ela vai falar um pouco para a gente sobre a experiência dela com coletor menstrual, fraldas ecológicas e absorventes de pano. Para começar, se apresenta um pouco mais, Carol. Meu nome é Caroline Menezes. Como a Ana já falou, eu sou fonoaudióloga. Eu trabalho com todos os públicos, tanto criança, adulto e idoso, e em Itabaiana e em Aracaju. Só que aqui eu não estou para falar de fono, da área da fonoaudiologia. Estou para falar sobre a saúde, saúde da mulher, conscientização, enfim, sobre coletor, absorvente e fralda de pano. Para que as meninas entendam como foi que começou toda a sua história com esse tipo de produto, comece explicando como foi que você conheceu, teve contato, se interessou. Eu comecei, eu não me lembro muito bem, para ser sincera, qual foi o ano, mas o primeiro produto foi o coletor. Eu pesquisando e eu vi uma propaganda do coletor e eu tinha muita assadura, muita assadura. Fui pesquisar e vi que ia solucionar o meu problema, que era com questão da assadura. E resolvi testar. Eu comprei um kit e dividi com uma amiga. Eu fiquei com um e ela ficou com outro. Porque a gente nunca tinha usado para saber, para testar, né? Acabou que eu tenho ele até hoje e uso até hoje. Então, o primeiro produto foi o coletor. Aí, no caso, você conheceu através de sua amiga ou vocês já estavam pesquisando juntas e aí resolveram comprar? Não. Eu que estava fazendo a pesquisa e comentei com ela sobre o coletor. Daí expliquei, porque não conhecia ninguém que usava. Primeiro, nem tem físico, né, para a gente ver. Então, eu expliquei para ela como é que usava e a gente arriscou. Ela quis arriscar comigo, porque, na verdade, o preço era alto para uma coisa que eu não sabia se ia funcionar. Aí, eu queria dividir com ela o custo. A realidade é essa, o custo. Mas aí chegou e a gente se apaixonou, tanto eu como ela. A gente gostou muito. Legal. E aí, depois você conheceu os absorventes de pano, como foi? Os absorventes de pano chegaram depois das fraldas. Primeiro vieram as fraldas de pano, que eu engravidei e coloquei como meta, mesmo antes de parir, na gestação mesmo, que eu iria usar fralda de pano por tempo integral. Mas para isso eu precisava de uma pesquisa muito grande, porque novamente eu não conhecia ninguém que usava. Na minha cidade, aqui, né, em Itabaiana, não tinha ninguém, pelo contrário, né? Eu era doida. Eu fui a doida por usar. Então, eu pesquisei muito, entrei em grupos de Facebook. As meninas foram bem solícitas comigo, respondiam muitas perguntas. Eu era tão ativa, Ana, tão ativa na época, que eu ganhei, em segundo lugar, a seguidora do grupo, que mais perguntava, que mais respondia, e tanto que eu era participativa. Porque a cada vez que eu pesquisava, as fraldas de panos, ela tem vários modelos, várias formas, vários tipos de absorventes. Então, era muita coisa para eu saber. O tipo de lavagem, como era muita coisa. São muitas coisas para você aprender sem saber, né, por onde ir. Então, eu via a cada pergunta que as meninas faziam e a cada resposta das meninas, e eu fui criando a minha personalidade, né? Então, eu fui uma usuária
que comprou várias marcas, porque também tem essas. Tem pessoas que compram só uma marca, tem pessoas que compram uma ou duas, e eu não, eu comprei várias para testar, e a melhor, que eu mais gostasse, eu iria investir no futuro, né? E tem outras também que não investem em RN. Eu fui aqui investir em RN, porque eu já imaginava, não sei porquê, eu imaginava que o meu filho já viria pequenininho. Então, por isso que eu investi na RN. Muitas mães não gostam de investir, porque dizem que a durabilidade é pouca. Mas, realmente, se comparada à outra, né, que vai de 2 a 3 anos, realmente é pouca. Mas, para mim, não, porque a utilidade de fraldas pequenas, RN, não tem comparação. Não tem. A outra realmente vai para a forma RN, mas uma fralda específica RN é muito melhor. Isso. Então, eu fui uma usuária, vamos dizer assim, nem sei se é esse termo, que comprou várias marcas e dos dois tamanhos, tanto tamanho único como tamanho RN. Mas, para isso, eu precisei estudar muito. Foi por isso que eu segui as meninas e eu era tão ativa. Outra coisa, tinha marcas na época, isso foi em 2017. Então, tinha marcas na época no Brasil que ainda estava chegando, sabe? Elas importavam do Brasil, chegavam no Brasil e colocavam um material a mais para se diferenciar e se tornar brasileira. Mas não era garantido, não estava tão estabelecido. Aí eu resolvi investir só nas chinesas. Eu comprei tudo, meu kit todo foi pelo AliExpress. No último mês de gestação, eu já tinha um monte de fralda e achei pouco. Eu estava achando muito pouco aquelas fraldas. Aí eu, desesperada, pedi para uma menina aqui no Brasil que importa 6 fraldas. Mas não sei por que eu pedi. Eu acho que era porque eu estava achando pouca, mas não tinha, não. Então, além desse AliExpress, eu pedi a essa fornecedora, mas também era importada. Então, eu não tive nenhuma brasileira. Ah, não, eu tive brasileira. Eu comprei. Eu fui em Maceió. E comprei RN brasileira, porque eu tinha poucas RNs importadas. Aí, se eu fosse pedir, não ia chegar rápido. Ele poderia perder os 3 meses. Enfim. Aí eu comprei um nome em Maceió, mas eu não gostei. Vou ser sincera, eu não gostei. Eu gostei mais das importadas. Mas tem um público que gosta, assim, das nacionais. Então, pesquisando, testando, para saber qual você vai se adaptar. Não existe fórmula, não existe um produto que é bom para todo mundo. Não tem isso. Senão, não existia variedade de produtos no supermercado. Vendia a mesma coisa, porque todo mundo gosta da mesma coisa. Não tem. Isso é verdade. E as fraldas, em relação, assim, de você já ter visto, ter tocado, foi igual o coletor? Você, tipo, só viu por foto e vou comprar. É isso que eu quero e vou ter, ou você chegou a ver e a tocar as fraldas? Não, eu nunca vi. Eu nunca nem tinha visto. É como eu disse. Eu decidi mesmo, botei como meta só usar fralda de pano. No pensamento, eu conversei com minha mãe se era possível acontecer isso. Ela disse que antigamente fazia isso, só usava descartável para ir para o médico. Então, quando eu estava pensando lá no início, eu achei que era daquelas de antigamente. As calças plásticas, né? Isso, quando eu pesquisei e vi que tinha moderna, pronto. Aí foi que eu disse, eu vou usar integral, né, que chamam. Eu vou usar integral, não vou querer mais. Mãe, mudou. Aí eu mostrei para minha mãe, ela disse, nossa, é muito diferente mesmo. Aí eu pedi, ou foi uma ou foi duas, só para sentir, né, na China. Só que demora também um tempinho, de 2 a 3 meses. Aí quando chegou, me apaixonei. Aí pronto, eu fui fazendo os kits. Eu recomendo que quem quiser, né, testar,
que comprem já na gestação. Porque a cada mês que vai se passando, você vai comprando de pouquinho. Se você comprar muitas de uma vez, realmente vai ficar pesado, né, no bolso. Mas pensando no longo prazo, não fica. Mas assim, se você for comprando de mês em mês, se torna melhor ainda. Então, foi o que eu fiz. Todo mês eu comprava 1, 2, 3, 5, enfim. E fui formando meu enxoval. Eu formei o meu enxoval antes mesmo de parir. E os absorventes de pano, você conheceu depois das fraldas? Aí pronto. Aí eu acho que eu tive inveja do meu filho. Porque eu vi que ele não assava, ele não tinha nenhum problema. Depois da gestação você fica um tempo, né, sem menstruar e tal. Depois, quando eu voltei a menstruar, o absorvente eu não conseguia... o coletor não conseguia inserir direito. Eu não sei o que foi que teve depois do pós-parto. Eu não sei também se era eu. Cuidados com RN demandava muito de mim. E eu tive uma dificuldade no início. E eu coloquei um dos absorventes dele. Aderi, botei para mim. E gostei. Aí eu fui pesquisar se existia. Aí existia absorvente para adulto. Aí foi quando eu comprei um para adulto e vi que era muito parecido o tecido do meu filho. Só que eu não investi porque eu voltei a me adaptar com o coletor. Aí eu fiquei com o coletor. E por esses anos, esse ano, eu comprei, foi até você, né? Que eu ganhei no sorteio e voltei a usar o absorvente de pano. Meu marido diz que ele não sabe o que é que eu uso, se eu coletor, seus absorventes de pano, porque eu fico realmente mesclando. Não sei. Não é que seja ruim, mas que existem pontos positivos e negativos de um. Por exemplo, vocês mulheres vão me entender muito bem. Quando a gente está no início, é muito forte a menstruação vem. Então, o coletor ali tá bom. Quando está acabando, fica só saindo um pouquinho de nada. Para que eu tô com aquele coletor? Aí eu boto absorvente. Porque não mela, não é um sangue que está vivo, né? É só uma borrinha de café. Então não tem o dias. Isso! Meu Deus do céu, passa uma semana. Aí eu intercalo tanto com absorvente de pano como com coletor. Eu utilizo o coletor no início da menstruação, ou seja, são 3 dias que eu uso o coletor mesmo, e o resto eu uso absorvente de pano. E tô assim, tô usando os dois. Lá no Instagram eu deixei a caixinha de pergunta, né, para as meninas perguntarem se tinha alguma dúvida, alguma curiosidade. E teve uma coisa que saiu muito, que é em relação ao sentimento, não sei se é sentimento, sensação de nojo, né? Que elas ficam sempre curiosas. Negócio com sangue, como é? E a fralda para limpar, cocô e xixi, como é? Para você, como foi lidar com isso? Primeiro foi o do sangue, né? Eu fiquei surpresa, pelo contrário, eu não tive nojo nenhum, porque o absorvente, ele, além de pegar os nossos resíduos e o cheiro do abafado, fica o abafado dos químicos. Então, é muito nojento mesmo, isso dá nojo. Mas quando você vê o coletor, o sangue mal chega, não tem cheiro. Tem cheiro de ferro, né? Um cheiro meio que de ferro. Mas não é fedor. Não existe fedor com o coletor. Só o cheiro de sangue mesmo. Isso. Então, foi essa minha sensação. E o que eu mais gostei foi que eu não tive a sensação de nojo, não tive. Pelo contrário, eu fiquei admirada de quanto eu não menstruo muito, porque eu achava que eu menstruava muito, e de quanto não fede, porque eu achava que fedia, e não fede. E em relação a limpar o cocô da fralda?
E a fralda dá assim, nojo, eu não vou mentir, né? Óbvio, qualquer bosta dá nojo. Isso é óbvio. Mas mães que limpam a bunda do bebê, vai acostumada, né? Vai ter que limpar de todo jeito. Parece que se botar descartável, o cocô some, vira purpurina, a gente não vira. É isso mesmo. Vai ter que lavar o bumbum do mesmo jeito. Lava do mesmo jeito. Olha, limpa do mesmo jeito, lava do mesmo jeito. Aí pronto. Aí se for lavar uma fralda com cocô. Gente, você não vai botar a mão no cocô, não. É a água corrente que vai passando no cocô. É a mesma coisa de você limpar a bunda do seu bebê. Então, eu não achava também nojento. Em relação assim, ao uso do coletor, assim, para usar fora de casa, se precisar trocar, você vê isso como um empecilho, assim, um aspecto negativo, ou você acha assim que é tranquilo também? As pessoas deveriam se apegar a isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas eu vou usar, mas se eu precisar tirar fora de casa, né? Vou ter que fazer isso. Como foi assim para você? Rapaz, eu acho que as pessoas pensam demais nos problemas, sabe? Em vez de solucionar. Porque é algo muito simples. Não troca o absorvente? Por que não vai trocar o coletor? Certo que é totalmente diferente, você vai colocar a mão. Sim, mas você não pode lavar sua mão. Você vai lavar sua mão. Então, quando eu tô em banheiros assim, que não é o da minha casa, eu faço igual o que é da minha casa. Não é porque é minha casa que eu vou estar tocando nas coisas. Não, é igual. Idêntico. Então, quando eu for fazer, eu não toco em nada, lavo minhas mãos, tiro, enxago com água corrente, com essa mão abro, lavo, aí fecho e com essa mão, novamente, eu não soltei dessa mão e introduzo. Então, essa mão sempre fica com o coletor e essa mão fica abrindo as coisas. No início, para me adaptar, eu separava papel para abrir a torneira, porque aí eu não sujava a minha mão, entendeu? Então, o papel eu usava tanto para fechar como para abrir. E eu lavava o coletor normalmente e introduzia. Então, não vejo mistério, mas exige teste. Você tem que testar, né, para fazer. E outra, qual é a pessoa que sai de casa e passa mais de 12 horas? E se passar mais de 12 horas, será que você não pode nem um pouquinho parar para fazer isso? Então, eu acho que arruma muito problema, sabe? Uma coisa que não... Muito obstáculo, né? Porque obstáculo não tem, na verdade, né? Ficar pensando demais. Assim, como mensagem final, né? Para o vídeo não se estender muito. O que é que você falaria para essas pessoas se abrirem a essa experiência? Essas experiências, na verdade, né? Que são produtos diferentes. E aí? A mensagem que eu passo, que eu mando, né? É para testar. Não adianta, a gente nunca vai mudar e nunca vai evoluir se a gente não testar, se a gente não olhar com outro olhar para uma coisa que nunca fez. E com relação à saúde, né? A saúde da mulher, que é o que a gente está falando, tem tanta coisa evoluindo e você vai continuar na mesmice, bater na mesma tecla com uma coisa que você não testa. Então, eu sugiro testar. Se você testar e não gostar, e tudo bem, eu até concordo. Mas você não testar, aí é totalmente diferente. Então, eu recomendo muito que teste, porque vocês vão ver que não tem mistério nenhum. Pelo contrário, vocês vão amar. Então, com relação ao absorvente e o coletor, né? Diminui a assadura, não fica fedendo, deixa eu ver, coceira. Não sei nem o que é isso, o que é coceira, né, na menstruação. E se você colocar o coletor certinho, você parece que não tá nem menstruado e tá com alguma coisa, porque ele encaixado certo, nem parece que tem, não parece que tem nada. E é isso que vocês... né? Nem ia lembrar que estava menstruada.
Isso mesmo. Sabe, Ana, acredita que um dos motivos de eu não usar naquela época que fica borra é porque eu esqueço. Eu já esqueci que estava com o coletor. Então, é tão confortável que eu já até esqueci. Pois então, muito bem. Eu quero agradecer, né, a sua participação na estreia do canal, né? Uma super entrevista dessa. Ai, obrigada. Espero que você possa voltar outras vezes para falar sobre outros assuntos, né? E eu espero que vocês, meninas, gostem, né, do conteúdo que a gente preparou. Vai vir muita coisa legal aí na frente. E espero que vocês realmente gostem. Tchau, Ana. Tchau, Carol.